2002 que veio, né, o 2002. Morro Seco. Foi um disco, na real, que eu comecei junto com eles e depois acabei ficando em São Paulo. E eles começaram trabalhando o disco e eu acabei participando algumas vezes. Já estava fazendo um trabalho de produtor, de beatmaker, enfim. Aham. Comecei a montar um estúdio. Foi um período também que eu não tive tão ativo ali, mas nos principais eventos a gente estava junto, né? Eu já estava fazendo um outro corre. Então algumas histórias eu não sei contar tão bem quanto eles, né? Mas a gente sempre teve junto, tá junto até hoje, né? Foi uma coisa de comum acordo. Então, eu acabei me dedicando um pouco mais à minha carreira solo, que não era a minha intenção, né? Minha intenção era trabalhar com produção, trabalhar com outros grupos. Porque eu vi que tinha uma demanda muito grande aqui, né? E tinham grupos bons, mas os caras não tinham a mesma oportunidade que a gente teve, né? De ter um estúdio, gravar. E aí, quando eu descobri que dava pra lupar dentro do computador, assim que eu pude ter um computador, eu comecei a fazer isso, né? E aí, comecei a dar essa força para outros grupos, né? Então, minha caminhada se confunde um pouco com essa... Com a caminhada de alguns grupos que estavam começando na época também, sabe? Eu abri mão um pouco de algumas coisas, assim, pra trabalhar com esses grupos e, poxa, não me arrependo, não. Foram experiências muito legais. E aí acabei fundando um coletivo que a gente chamou de Adversos, na época. Né? Alguns manos devem lembrar. E o Adversos era justamente essa junção de grupos, né? Que a gente resolveu fazer uma espécie de uma cooperativa. Tipo, o Nitro consegue gravar melhor os caras, o outro consegue divulgar melhor, o outro consegue fazer as fotos. E a gente foi juntando esse material. Foram acumulando talentos, assim. Talentos, né? E tentando gravar da melhor forma, né? Porque os caras realmente, eles não sabiam o caminho, né? Mas quando eu montei esse estúdio, já dava pra gravar uma música num CDR, né? Na época do Da Guedes, aqueles primeiros não tinha ainda. E aí, isso aí já era um rolê independente, assim. Completamente independente, né? Mesmo tinha o trabalho com o Da Guedes com gravadora, mas eu tinha o meu trabalho independente também, né? Dando esse apoio pra alguns grupos daqui, né? E aí tem muita gente gravou comigo, assim, muita gente mesmo. Tem alguém que tu possa falar que de repente o pessoal... Cara, Revolução RS, Família RS, Dependentes na época. O Jackson gravou aquela música Motel lá, foi produzida no meu estúdio. O beat foi feito no meu estúdio, mas depois ele gravou em outro estúdio, né? Foi uma parceria junto com o Guga Munhoz, então também passou pelas minhas mãos isso. Que da hora, mano. O que mais? Cara, que massa, muita gente. Irmandade Catraia, que era um grupo forte de Canoas na época. Aí depois teve... Cara, é muita gente. O próprio Rafuage também tava começando, né? A primeira música que eu gravei pro Rafuage no meu estúdio, ele já ganhou um prêmio Rutus de revelação como demo. Foi esse, cara. Foi muito gravado, né? Lá no meu estúdio. Foi um vídeo feito por mim e tal. Então a galera ia chegando, né, mano? Veio gente que vinha de fora também, tinha nós como referência, né? Função RHK, os caras da RZO vinham pra cá, DJ C, colavam lá no meu estúdio. E a gente foi criando esses laços, assim, né? Aprendendo junto com o outro, né? E nisso tudo tu ainda tava paralelamente com o Da Guedes. Ainda tava paralelamente, né? Só que a demanda do grupo estava forte no interior, eu às vezes não estava em Porto Alegre, então, né, acabava indo para outros lados. Assim. E aí com o tempo tu foi ficando mais na tua parada solo. Minha parada solo. Né? Foi um caminho natural, tive que escolher, né? Porque eu comecei a trabalhar com vários grupos, e eu pensei até em montar um outro grupo na época, uma dupla, uma coisa. E só que o próprio trabalho junto com os grupos, eu fui fazendo algumas músicas com ele, quando eu me dei conta eu tinha um disco, assim, com várias boas participações, né, só dos caras monstros aqui de Porto Alegre. E tu viu também que o Da Guedes tava bem e tu tava querendo multiplicar outros expoentes dentro Exatamente. Né? Então muito já massa. Chegou a acontecer de eu ter o meu show e eles terem o show deles no mesmo evento. Ah, que legal. No mesmo evento? Já aconteceu também, né? Mas daí como é que tu fez? Tu abriu pra ti mesmo? Eu fiz o meu show e depois participei do show deles, enfim, tá? Né? Mas enfim, cara, é uma grande família, né, cara? Então cada um tinha seu corre, né? O próprio DJ também, ele já fazia as oficinas dele de DJ, né? Cada um tinha a sua caminhada. O Base montou um selo na época também em parceria com a gravadora da RBS, lançou vários artistas. Essa própria música do Jackson saiu por esse selo. Né? E qual que era a gravadora na RBS? A gravadora era a Orbit. Que era do Da Guedes também. Não. Que era do Da Guedes, que saiu esse segundo disco. Né? A gente saiu de uma gravadora de São Paulo para uma gravadora daqui. E aí, claro, a gravadora... Sim, a Orbit foi a que lançou vários artistas. Lançou todo mundo, porque eles tinham a força de todo o império de comunicações deles, né? Então a coisa realmente acontecia, né? E a Orbit, ela tinha uma parceria com a Som Livre, alguma coisa assim do tipo, não? Tinha um pouco. Algumas coisas saíam, não sabia né? que era da RBS. Era, né? Da RBS.
Eles montaram. Eu lembro que tinha uma época ali nos anos 2000 ali, né? Pelo menos até, sei lá, meados ali, todos os trampos de artistas grandes. Ou assim, saía pela Orbit, ou saía pela City. A City Discos também, que era uma gravadora dos Gaudério, tinha um estúdio gigantesco ali no IAPI. Era mais identificada com a música... Que saiu, mas eles tinham um selo de música que lançava outros estilos. O Ultraman, o primeiro disco saiu por lá. O meu disco solo saiu por lá. Né? Então a gente sempre tentava fazer essas parcerias para distribuir o trabalho. Porque senão era aquilo, né, cara? Caixinha de CD embaixo do braço, batendo nas lojas, ou quer ficar com 10, quer ficar com, sabe? Assim, também rolou isso. Mas com gravador era pé na porta.